Ele acorda como um vilão em um novo mundo, com o nome de Moon, e está destinado a sofrer para sempre por conta de uma protagonista feminina, que faz se tornar a heroína mais forte e mais conhecida do mundo inteiro, enquanto ele vira um mentinco, entra em exílio e sofre para sempre. Porém, ele quer mudar o destino dele. A história começa na casa de Campbell, onde o prota acorda em uma cama real e lembra de ter sofrido um acidente de carro. Já começamos bem. O prota se pergunta se ele viajou no tempo ou se ele realmente sofreu um acidente. E enquanto isso, ele percebe que esse lugar é meio estranho, é diferente. Decorações, mobília luxuosa, um toque ocidental, e então acaba se olhando no espelho. E ele percebe que ele tá meio diferente. Ele acaba entrando em choque, mas logo se acalma com toda a beleza que ele tem. Ele para pra pensar e percebe que o evento de ser atropelado por um caminhão e aparecer em um outro mundo é algo que ele já conhece, já que ele era um otaku. O caminhão Kun trabalha constantemente, pessoal. E ele acaba pensando que esse mundo era um sonho, era uma coisa falsa. Então, ele precisava confirmar de alguma forma que o mundo é real. Ele acabou pegando uma faca e cortando de leve a ponta do dedo dele, e com uma cara bem séria. E logo começa a gritar, porque a faca era muito boa e cortou bastante. Tinha tantas opções, por que ele usou uma faca? A cena muda pra um modo história, e vimos que o personagem do prota ofendeu uma família real e perdeu seu título de nobreza, sendo então condenado ao exílio e viver para sempre como um mendigo. As autoridades falam para ele: nunca coloque um pé no império ou será morto sem piedade. A cena volta pro presente, e o prota percebe que o mundo que ele tá, na verdade, é a história de um livro que ele leu há muito tempo atrás, e que ele, na verdade, é um vilão de cabelo amarelo, idiota, que serve só para incomodar a protagonista principal da história. E então a cena muda pra vida antiga do prota, e à noite ele ficava lendo uma única história, que é a história que ele tá vivendo agora. Nessa história, uma protagonista é filha ilegítima de uma família real, e conforme o tempo vai passando, ela vai melhorando em tudo, em todas as áreas da vida dela, acabando com monstros, demônios, e vira uma heroína conhecida no mundo inteiro. E já o nosso prota nessa história é um cara chamado Moon Campbell, um vilão sem cérebro, um idiota de uma família antiga, que manda alguns de seus homens e servos para matar a protagonista. Porém, ela sempre consegue se salvar e acaba evoluindo cada vez mais. Mas esses planos do personagem do prota acabam uma hora dando errado. Ele é pego por conta de um envolvimento com um duque muito importante da história do livro, e então é condenado ao exílio e condenado a viver como um mendigo pro resto da vida dele. A cena muda mais uma vez e a gente volta pro presente, e o prota percebe o quão ferrado ele tá, já que o personagem dele nessa história só faz se lascar. Alguém toca na porta, o prota manda entrar. Mestre Moon. Quem fala isso é a Anne, a empregada da casa Campbell. A empregada do prota diz que a roupa do banquete da cerimônia já foi entregue e era pra ele testar e experimentar essa roupa. Mas ela percebe uma coisa de errado. Coitadinho dele, ele tá com o dedo machucado. Ele diz que machucou o dedo sem querer e pede um curativo para parar o sangramento. E ela acaba se perguntando: curativo? A Anne acaba se apaixonando e dizendo que ela mesma pode curar o prota. E acaba comentando que ele não sabe o que ele tá falando. O prota acaba deixando que ela tente ajudar ele. A Anne acaba pegando o dedo dele e coloca na boca dela. E automaticamente ele se assusta. Mas com isso, o sangramento parou. O sangue do prota, pelo visto, é muito valioso. Rapaz, depois dessa eu até entendo que, eu cortaria o dedo. Ela acaba dizendo para ele não se machucar mais. E ele, todo nervoso, diz que vai se lembrar disso. Se não precisar mais de nada, eu vou fazer minhas tarefas. E o prota deixa ela ir e acaba agradecendo ela. Foi gostoso, né, seu safado? Ele acaba ficando cheio de felicidade, vocês sabem por quê, com esse curativo que a Anne fez pra ele. Mas ele se lembra que na história tinha uma empregada de cabelo preto que era muito gentil e fofinha. E então ele fica se jogando pra um lado pro outro da cama, muito feliz por isso. Enquanto lá no lado de fora, a Anne se questiona: o mestre, ele me agradeceu? Lembrem, pessoal, o cara é um vilão, ele é um vilão. Voltamos para a cama do prota, e ele fica pensando: por que um cara rico, com empregados, homens, tentaria incomodar uma protagonista? E ele acaba se lembrando que na história, o vilão acaba pegando um exílio logo depois de dar um remédio pesado na bebida de alguém, que era a terceira princesa do Império, durante a cerimônia. E agora ele acaba percebendo que basta ele não provocar a protagonista em ninguém, que tudo vai dar certo. Ele sabe que ele pode mudar o destino dele agora, e se pergunta: quando é que vai acontecer essa cerimônia? Então ele lembra que a Anne tinha acabado de dar aquela roupa pra cerimônia há pouco tempo atrás. Ou seja, a cerimônia é amanhã. Amanhã. Ele fica na cama pedindo ajuda pra um sistema, pra uma voz na cabeça dele, pra um ponto de XP ou alguma coisa assim, tipo, que nem os animes de Isekai tem. O jeito agora é ir amanhã e pedir desculpas na frente da protagonista, se alguma coisa acontecer. Quem sabe, talvez, ela acabe colocando os pés dela em cima da cara dele como um pedido de desculpas. E ele acaba se decidindo que amanhã ele vai
com tudo bem na frente dela, correndo, se ajoelhar e pedir desculpas se acontecer alguma coisa. Mas lá no teto, alguma coisa cai na cama dele e acaba batendo na cabeça dele. Era um livro. E então ele pega esse livro e fala: a ajuda chegou. Agora que ele tem o livro, ele fica muito feliz porque isso apareceu do nada. Quem sabe pode ser alguém querendo chutar ele. Mas quando ele abre o livro, ele se estranha, porque não tem nenhuma palavra no livro. Na verdade, não tem nada. Será que tem alguma forma especial de ativar esse livro? Pensa o nosso prota. E nesse momento, cai um pouco de sangue da cabeça dele, já que o livro tinha batido na cabeça dele quando caiu. O sangue cai no livro e um fogo preto e roxo começa a ficar em volta do nosso prota. E então aparecemos em outro lugar, onde o prota tá preso. Pelo menos o Shape tá em dia. Ele começa a cortar e na frente dele tem uma mulher assustadora. Você finalmente a cortou. Demorou bastante, sabia? O prota sente dor por conta dos equipamentos que ela tá utilizando. E ela acaba dizendo que a dor é uma coisa inevitável. E conta algo bem sinistro pra ele. Você tem que causar dor, sofrimento, se tornar um vilão e não um homem tolerante. Isso me deixa tão triste. Essa mulher continua dizendo que ele tem que pertencer a ela, mas como alguém sem coração, alguém sem vontade. Não importa o tempo que vai levar, meu amor. Você vai ser cruel e ficaremos juntos para sempre. Nem mesmo a morte poderá nos separar. Rapaz. E essa mulher iria furar o prota e ele entra em desespero. Então acorda. Ufa, era só um pesadelo. Mas mesmo acordando, ele sente dor no corpo dele. Esse sonho foi real até demais. Então ele pega o livro e pensa que talvez, se ele mudar o destino dele, alguma coisa pior pode acontecer. Mas o pior acontece quando ele olha o livro. Não mude pelo destino. Realmente, eu acho que ele não pode mudar o destino dele, pessoal. Talvez realmente ele tenha que fazer o caos nessa história. É o destino dele. Mas espera, olhando assim, não é tão ruim. Porque, pelo menos no final, ele vai estar vivo ainda. Fora que o personagem original dessa história era muito burro. E ele é diferente. Ele é alguém que viveu na sociedade moderna. Ele tem capacidades muito superiores para essa época. Então ele decide que vai utilizar o povo dele como ferramenta de sucesso nessa história. A cena muda e ele tá comendo um filé de alta qualidade. Ele fica encantado por todas aquelas comidas gostosas da nobreza. A mãe dele, a duquesa Noyce Campbell, estranha. O mundo tá diferente hoje. Ele tá muito feliz. E o pai dele, o duque do Império Leopoldo Campbell, acaba dizendo que a cerimônia é muito importante pra vida dele e por isso que ele tá tão feliz. E o nosso prota só afirma que na verdade ele tá ansioso. A mãe dele fica muito feliz porque ela sabe que ele vai pegar muitas princesas na cerimônia. E o pai dele acaba falando que não. Na verdade, o nosso prota ele já tem uma pessoa especial pra ele, que é a terceira princesa do Império, a Célia. E enquanto isso, o nosso prota fica muito feliz porque os pais dele nessa história realmente são pessoas boas. Mas quem é essa princesa Célia? Eu também pergunto, pessoal. O prota acaba se lembrando que na história, a Célia é a terceira princesa do Império. É conhecida por ser a mulher mais bela do Império. Ele sabe que na história, a família dele acaba sendo também exilada e acaba sumindo. E como ele é um homem bom, uma pessoa boa, ele não pode deixar isso acontecer. E ele tá disposto a fazer o necessário para superar isso. A cena muda mais uma vez e vemos uma mulher estranha procurando uma bebida ou talvez uma poção. A cerimônia é amanhã e o nosso Mano Moon, quer dizer o prota, tá pensando em como envenenar a princesa Célia. Ele precisa de um remédio muito forte, mas um remédio mais forte ainda do que na história original. E até que então alguma coisa acontece. Uma menina bate sem querer nele, derrubando o chá preto que ela tava levando pro pai e pra mãe dele. O nosso prota pergunta se ela tá bem e ela se assusta e tenta limpar o chá que caiu nele o mais rápido possível. Enquanto isso, ela acaba falando umas coisas como: eu não queria fazer isso, não me bata, nem me demita ou me choque na rua, por favor. Rapaz, ele era mal mesmo, hein? Ele acaba ajudando ela e percebe que a testa dela tá muito quente. Tão quente que poderia cozinhar até um ovo. O nosso prota diz pra ela descansar, mas a cerimônia é amanhã, então eles precisam trabalhar, mesmo com poucas pessoas na equipe. No meio desse papo, a Anne aparece. E enquanto isso, o prota pergunta qual é o nome dessa menina. A jovem menina é chamada de Noel. Mano, olha o nome dela, Noel. Tinha tantos nomes. Por que Noel, velho? O prota reforça que ela tem que descansar. E isso é uma ordem. A Anne acaba dizendo que isso seria problemático, porque todo mundo tem seus trabalhos, e se alguém não trabalhar, vai acumular mais trabalho para os outros funcionários. Mas o nosso Mano Moon, que é o prota, diz que é uma ordem, que todos os funcionários doentes devem descansar, porque eles poderiam causar problemas aos convidados da cerimônia. Isso aí, prota, colocando ordem na casa. Mas a Anne e a Noel acabam estranhando o comportamento dele. O jovem Moon, que é o protagonista, ele nunca deixou pessoas de fora fossem trabalhar ali dentro. E isso acaba sendo uma coisa bem peculiar. A cena muda com o nosso prota mexendo no baú, procurando alguma coisa importante. Nos pensamentos dele, a princesa poderia
só desmaiar com uma poção psicotélica especial, que é muito caro de fazer ou muito caro de comprar. Então, ele acha uma coisa importante: um Fountain VIP para o mercado negro. Sim, eu não sabia que existia um negócio desses. A